Ariel, a ideia aqui, que eu conversei com a Jana, era mostrar um pouquinho para vocês do que é a Kabbalah, que eu venho estudando há, já há quase 5 anos já, né, com um professor chamado Marcel, da Escola de Kabbalah Brasil, e desmistificar um pouquinho, né, do que é a Kabbalah e qual que é a ideia e o propósito que a Kabbalah traz para a gente aqui na nossa vida, né, na nossa vida cotidiana. Eu já posso dizer assim que desde cara, assim, a Kabbalah ela foi um milagre na minha vida que transformou a minha vida da água para o vinho, literalmente. Ela transformou a minha forma de enxergar o mundo e agora presta atenção, ela trouxe resultados para minha vida quando eu consegui não esperar ter nenhum resultado em troca, né? Quando eu consegui, de fato, não querer receber nada, né, em troca. Aí eu consegui começar a entender um pouquinho ainda, né, as maravilhas que vêm de Deus, né? Se alguém puder ligar a câmera para eu poder ver a carinha de alguém aqui, porque eu fico meio constrangido, só tem foto, né? Se quiser abrir se quiser abrir a câmera para poder ver alguém, né? Que eu gosto de ver gente. Mas vamos lá, vamos lá. Agradeço aí, meninas. Então, beleza. Começando pelo o que é a Kabbalah e para que serve a Kabbalah. Eu acho que vai ser mais ou menos essa linha. Eu não preparei nada, estou deixando o negócio fluir aqui. A Kabbalah, gente, para desmistificar de uma vez por todas, né, o que é a Kabbalah ela é uma ciência, ela não é uma religiosidade, ela não é um estilo de vida, ela é uma ciência. Que quando você conhece essa ciência, você começa a entender e se aprofundar nos mistérios de Deus, né? Nos mistérios divinos que existem aqui na Terra. É, E por que que eu falo ciência, né? Porque toda vez que a gente vai ler a Bíblia, toda vez que a gente vai ler um estudo, né, que está conectado com o Antigo Testamento, né, o Velho Testamento, com o que a gente chama de Sagrada Torá, né, a gente conecta com a religião dos judeus ou com a religião cristã, só que não tem nada a ver. O que eu considero hoje, depois que eu comecei a estudar a Kabbalah, é como se fosse a Bíblia fosse um manual de instrução de como você aprender a ser uma pessoa conectada com o divino, conectada com a natureza, conectada com essas forças que regem a gente, e utilizar essa força que a Ronda no livro, né, ela chama de lei da atração, de uma maneira mais aprofundada ainda, né, de uma maneira mais elaborada, mais complexa, né? Como assim, Ariel, né? Tipo, vamos explicar um pouquinho da Torá. Toda vez que a gente, por exemplo, vê... Muitas pessoas, elas acabam não entendendo a Torá, não entendendo a Bíblia, porque elas não entendem o que está sendo escrito lá. Tem muita gente hoje que tem grandes preconceitos com relação com o que está escrito, principalmente no Velho Testamento, né? Achando que Deus é um carrasco e tal, porque elas não entendem o que está lá, o que está lá escrito. E a Kabbalah vem para dar uma chave para a gente conseguir desmistificar, para a gente conseguir entender de verdade o que está escrito dentro da Torá, né? Por exemplo, quando a gente vê serpente, a palavra serpente em Gênesis, né, ou todo o decorrer da Bíblia, né, quando a gente vê a palavra serpente, o cara que escreveu aquilo, ele não está querendo falar de um animal rasteiro que pica a gente no calcanhar, né? Ele está querendo falar de uma força espiritual que tem lá dentro, né? O nome serpente não é um animal rasteiro. Quando a gente fala a palavra montanha, a gente não está falando de um acidente climático, de um acidente geográfico, né? A gente não está falando de uma pilha de pedra. Quando a gente fala chuva, a gente não está falando de um acidente climático, da água que cai no céu. É uma coisa muito mais profunda. Existem linguagens dentro da Bíblia, né, que codificam, entre aspas, né, codificam a Bíblia, né? Só quem realmente tem o alcance espiritual para entender vai além do que a forma metafórica, Gilberto, vai além da metafórica, né? A metafórica é uma das formas de percepção e compreensão da Bíblia, mas é mais profunda que isso. Aproveitando aí o gancho que você falou, os judeus, eles dizem que existem 4 formas de você ler a Bíblia. Você pode ver como um evento histórico, que é a forma mais superficial, né?
Você pode ver como uma metáfora, que é uma das formas mais aprofundadas, e você pode ver como uma forma espiritual, que é a real forma. Que quando você lê a Bíblia dessa maneira perfeita e espiritual, você vai ver que a Bíblia está falando de você no momento de hoje, do que está acontecendo, né? Eu gosto às vezes de abrir a Bíblia, deixar a Bíblia aberta, assim, deixar ela cair na página que for, porque a mensagem que está escrita ali está falando diretamente para minha alma naquele momento de vida o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso fazer para corrigir, e corrigir é uma palavra pesada, né? Mas para me alinhar, né, com a força espiritual, com a força divina que Deus está querendo me passar agora, né? Olá, Carlos, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ariel, vamos conversar aí um pouquinho. Então, de novo, quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala da Kabbalah, a Kabbalah nada mais é do que um sistema de codificação para a gente receber a verdadeira mensagem que está sendo escrita, né? Ó, eu rezo a Deus para que você receba a Bíblia de alguém, né? Acho que é muito mais valoroso quando a Bíblia vem para tua mão porque Deus te deu, né? Deu uma pegada diferente, eu acho isso da hora. E sempre acontece com aqueles caras que querem começar a sentir o coração, né, de Deus ali pulsando dentro de você, a Bíblia aparece na mão e é paulado. Então, só para resumir ali para o Carlos que chegou, né, para a galera que está chegando agora, a Kabbalah ela é uma ciência que descodifica o que está escrito dentro da Torá, da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, né? Porque o que está escrito lá dentro está codificado, né? A gente vai conseguir entender de forma metafórica, a gente vai conseguir entender de forma histórica, mas ela, na verdade, é Deus falando com o teu espírito, né? Com o fragmento do espírito que existe dentro de você. Então, uma serpente não é uma serpente, não é uma cobra, não é um animal rasteiro, ela é uma força espiritual. Uma montanha, a mesma coisa, né? E a chuva também. Então, toda palavra que está escrito dentro da Torá, ela é conectada com o espiritual. Uma das coisas assim que, recentemente, eu estava conversando com uma pessoa de muito apreço meu, né? A gente começou a querer falar de Deus e tal, e ela falou assim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia é escrita por homens. Chegou aí, eu já entendi que não é para eu conversar com ela, porque ela não entendeu que a Bíblia realmente foi escrita pelo divino, pelo eterno, por Deus, utilizando os homens como ferramentas. Mas esses homens, eles já estavam em conexão direta com o cara lá em cima. Eles já tinham subido todos os degraus que precisam avançar para conseguir chegar lá em cima e deixar com que a boca dele falasse pela boca de como se fosse a boca de Deus, né? Moisés é um personagem muito sagrado, Jesus também é um personagem muito sagrado, porque eles já estavam conectados com o cara lá em cima e falavam por ele. A Kabbalah, ela vai tratar de uma única coisa. Uma única coisa. É sobre toda a história que tem na Torá, tudo que a gente aprende na Kabbalah é sobre a revelação do Criador à sua criatura. A revelação do Criador à sua criatura. Tudo que está falando na Kabbalah, tudo que está falando na Bíblia, tudo que está falando dentro desse estudo tão profundo, né, que muita gente mistifica, né, fica colocando, porque se eu tivesse nome de Deus escrito na minha parede, eu vou receber dinheiro. Não, isso é misticismo, não é isso que a Kabbalah está querendo falar. Né? Se eu souber o que está escrito naquela sefiró, naquela bolinha lá dentro, naquele desenho e tal, eu vou conseguir alcançar tudo que eu preciso na minha vida. Não, não é disso que a gente está falando. É diametralmente oposto. Né? A gente está falando de como o Criador se revela para a criatura. Como que a gente consegue ver o Criador em todas as coisas que acontecem na nossa vida, em todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, em todas as coisas que acontecem na nossa alma, a cada segundo. E é tão preciso o ensinamento, que ele é infinitamente calculado para ser específico para o seu coração poder alcançar a glória do Senhor, né? Poder alcançar essa magnitude dessa força. Fala, Jana.
É Deus. O que é isso? Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo aqui ter mais uma dezena, né? Depois eu vou falar, dezena é um grupo onde a gente se reúne para falar de Deus, né? Onde a gente se reúne para estudar Deus, né? Então, é muito bom estar aqui e que seja pela glória do Pai, né? Que seja pela glória do Divino aqui. Eu tô vendo ele se manifestar no barulho do vento aqui, eu tô deixando. É muito bom estar com vocês mesmo. E eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo aqui esteja com o coração aberto, né? Porque é um ensinamento muito profundo, que exige muita dedicação, né? Mas de pouquinho em pouquinho as coisas de Deus são assim, né? Vai devagar, né? Com calma, tranquilidade, elas vão se abrindo. E eu acredito, meus irmãos e irmãs, né? Que esse talvez não seja um tijolo a mais na parede espiritual. Eu acredito assim, sem sombra de dúvida nenhuma, essa é a porta, aquela porta estreita para a entrada no caminho espiritual verdadeiro mesmo, aquele que vai mudar a vida de todos nós aqui, se Deus quiser. E mudando a vida de todos nós, muda o mundo também, porque só existe um, né? Só existe um. Não existe nada além dele, não existe nada diferente. Então a gente está aqui como cada um dos fragmentos da alma, né? Que está se unindo cada vez mais para buscar a verdade, né? A espiritualidade como ela é. Né? E o legal é que quando você estava falando, me veio o próximo passo, né? Uma outra coisa que é importante falar. A Kabbalah, ela vai ensinar pra gente. Ó, se o Sininho estiver falando mais alto que eu, vocês me avisam, tá? Que ele gosta de ser estridente, ele gosta de berrar aqui. É, a Kabbalah, ela vai ensinar a gente como se aproximar do Criador, como se aproximar do divino e ser um com ele. Ser um com ele. Nesse momento em que a gente está agora, né, todo mundo já teve uma caminhada espiritual aqui, todo mundo já tem anos de vida, já teve experiências religiosas fantásticas, eu tenho certeza disso, senão não estavam aqui. Né? Agora a gente tem que entender que neste momento nós somos como se fosse uma bolinha preta e o Criador é uma bolinha branca. Ele é diametralmente oposto da gente. E o propósito da Kabbalah é a gente conseguir inverter a nossa natureza, quem nós somos, para nós sermos ao mesmo tempo que bolinha preta, bolinha branca. Para a gente conseguir entrar num fenômeno que a gente chama de equivalência de forma, que é ser o criador na Terra, né? Que é o que o nosso mestre Jesus vem ensinando durante a Bíblia dele, né? Mostrando os passos dele até a cruz, de como amar o próximo, de como amar a Deus acima de todas as coisas, para a gente poder se tornar isso também que ele foi na Terra, né? Claro que a gente no nosso nívelzinho, né? E ele no nívelzão dele, né? Tipo, o cara já tinha um nível assim espiritual gigante. Mas faz sentido isso para vocês? Dá um joinha que sim, sim, beleza. A ideia aqui é realmente a gente conseguir entender, conhecer e viver a vida com Deus dentro da gente, se manifestando e deixando Ele falar através da gente. O que eu venho propor aqui para gente, né? Eu não sou professor de Kabbalah, eu sou um estudante de Kabbalah, né? Perto das pessoas que eu estudo, eu sou ninguém. Assim, o conhecimento que eu tenho é das vivências que eu tenho vivido, né? E eu vou trazer para vocês aqui agora uma ideia que eu tive quando eu estava ainda sem um grupo para falar de Deus e eu era professor e coordenador de uma escola de inglês. E do nada eu abri um livro sobre Kabbalah e como se... Somos um, isso mesmo, somos um. Eu abri um livro de Kabbalah e eu comecei a falar como eu estava falando com o meu professor, né? Como o meu professor me ensinou para os professores que estavam lá. E assim, foi glorioso. Se apresentou desse jeito que ele está apresentando aqui.
né? Uma pessoa sentou, outra pessoa sentou, outra pessoa sentou, de repente tinha uma roda sentada e a gente estava falando de Deus. Cada um lia um parágrafo, cada um falava o que tinha entendido e a gente ia girando a dezena e ia pensando e falando um pouco sobre o que tinha entendido e o que tinha sentido no coração, né? Porque é um estudo muito profundo, né? É um estudo difícil, né? As portas são estreitas, como diz na Bíblia, né? É um estudo difícil, não é fácil, mas a gente vai seguindo de pouquinho em pouquinho e eu tenho certeza que os corações vão permanecer aqui firmes e fortes. Um pouco sobre a origem, né? Eu vou falar um pouco sobre a origem da Kabbalah, já para ir ajudando a desmistificar um pouquinho do que é a Kabbalah. A origem da Kabbalah, todo mundo acredita que os judeus criaram a Kabbalah, né? E foram mantendo isso em segredo. Só que não é assim. Na verdade, a Kabbalah nasce de Abraão, que está na Bíblia, né? Está na Torá lá como um dos patriarcas. Ela nasce de Abraão, da busca dele de encontrar Deus. Né? Ele sentia uma presença, ele conversava com essa presença, e ele passou 80 anos sem escutar a voz dessa presença, até o momento que essa presença divina, Deus, né, olhou para ele e falou assim: ah, não, beleza, esse cara merece escutar. E aí, Abraão recebeu de Deus os ensinamentos. Né? Naquela época, era mais fácil, né, do que a gente está na época de hoje. Né? Porque tem uma coisa chamada desejo, e o desejo naquela época era menos corrompido do que está hoje, né? Como a gente vê hoje, como está acontecendo no mundo, né? Era menos evoluído o tamanho da maldade que existia no mundo, então era mais fácil receber, não dizendo que Abraão tinha menos mérito, mas ele conseguiu receber toda a totalidade do Criador dentro dele. E a palavra receber é muito importante porque é exatamente o que significa Kabbalah em hebraico. Né? Kabbalah significa receber. Se você chegar num aeroporto, você vai ter Kabbalah, que é a entrada onde todo mundo está entrando, está sendo recebido em Israel. Né? Kabbalah está escrito lá. Kabbalah é uma palavra comum. Kabbalah significa receber. Então, Abraão recebeu Deus, entendeu que existia uma coisa, uma força, né? Ele começou a se perguntar quem que regia o sol. Tem a Torá escrita e tem a Torá falada. A Torá falada fala que Abraão estava tentando entender quem controlava o sol. Aí depois ele conseguiu entender que existia essa força por trás do controle do Sol e de todos os movimentos dos astros, e do movimento da Terra, de todo o movimento da vida, e ele entendeu que era Deus. E ele começou a falar para aqueles irmãos que tinham o coração mais próximo. Ele teve um grupo muito heterogêneo. Quem quisesse ouvir o que ele tinha para ensinar, que nem vocês, né? Colava o coração junto, chegava perto, entrava na tenda de Abraão e Abraão começava a ensinar. E ele ensinava, e ele passava para frente o que ele recebeu, né? Que ele doava, né, o que ele recebeu. E dali em diante, ele teve um filho, Isaac, e Isaac começou a transformar isso no judaísmo, como a gente conhece hoje, né? Aí os judeus, eles nasceram com a intenção de proteger a Kabbalah, proteger esse conhecimento sagrado, porque não era todo mundo que estava preparado naquela época para ouvir. Aí as gerações se passaram, né? Lá, acho que no século XVIII, se eu não estou enganado, chegou um grupo de cabalistas, que são pessoas que já receberam essa magnitude de Deus e eles já estão vivendo no mundo espiritual ao mesmo tempo que estão vivendo na Terra. Né? Eles já viviam nesses dois planos. E eles se reuniram dentro de uma caverna e escreveram um livro chamado Sefer Yetzirah, não, é outro nome. É um livro, eles escreveram um livro e eles falaram o seguinte: esse livro aqui, ele tem que ser fechado, ele tem que ser escondido para ser revelado apenas no século XXI. Olha o nível dos caras, eles já estavam além do espaço e tempo. Eles têm que ser revelados só no século XXI, porque no século XXI é quando a humanidade vai necessitar da Kabbalah. Então, o judaísmo ficou protegendo o ensinamento da Kabbalah, por isso que existe um monte de misticismo, as pessoas que ouviam, que não eram judias e não podiam ter acesso a esse conhecimento, ficaram proliferando as coisas que entendiam do coração delas, né? Mas elas ainda eram bolinhas pretas. Elas não eram bolinhas pretas e bolinhas brancas ao mesmo tempo que nem os cabalistas, né? Então, elas proliferaram um conhecimento que não era o puro, que não era o conhecimento da verdade, né? Do verdadeiro sentido que tinha, do verdadeiro propósito da Kabbalah. E aí chegou um grupo de um cabalista chamado Baal Hassulam,
que estava aqui na Terra, assim, na década de 60, 70, e ele falou assim, agora é a hora de abrir. Foi por isso que os cabalistas, o Ashlag, o Michael Lightman e o meu professor, né, começaram a expandir e difundir a Kabbalah. Porque foi dado o momento de, ó, agora é a hora da humanidade conhecer essa verdade, receber essa verdade, porque é agora que ou essa verdade chega no coração dos homens, ou então a relação entre Deus e os homens vai ser totalmente cortada, rompida, e o plano da força contrária, né, o plano dessa força maligna da maldade vai vencer. Então, nessa hora tem que ser aberto, e aí chegou na gente, né? Até aqui, tudo bem? Legal? Tem perguntas? Manda para cá. Se tiverem perguntas, se tiver sentido alguma coisa, uma frase que passou na cabeça, joga para cá que eu quero ouvir e a gente vai conversando, né? Beleza, chamada termina em 15 minutos, aí a gente abre uma nova chamada, né? É... Beleza. Então, como que vai ser a metodologia que eu vou passar aqui? Como que vai ser a forma que eu vou passar? A gente vai abrir um livro de Kabbalah do meu avô, né? Que tem o meu professor, e meu professor aprendeu com esse mestre, com esse professor. Esse professor é o Michael Lightman, que ele aprendeu, ele foi o melhor discípulo e ele aprendeu direto de um cabalista e ele se tornou um cabalista também, né? Bolinha branca e bolinha preta ao mesmo tempo. E ele ensina gratuitamente em Israel, né? Acontece que o meu professor, ele trabalhou nesse instituto, ele viveu 25 anos estudando a Kabbalah, ele trabalhou nesse instituto do Bnei Baruch com esse mestre, com o cabalista Michael Lightman, e ele entendeu que os ensinamentos como eles são passados para os judeus em Israel é diferente, ele tem que ser mais diluído para as pessoas brasileiras conseguirem entender a verdade, porque senão a gente acaba se perdendo no caminho. E é muito fácil se perder no caminho, né? Então, o que eu venho fazer aqui? Qual que é a minha ideia? Eu tenho um livro, eu vou compartilhar esse livro, e a gente vai lendo de pouquinho em pouquinho, todas as sextas-feiras, né, de parágrafo em parágrafo, e eu vou comentando, e vocês vão sentindo, e a gente vai abrindo para perguntas, e a gente vai trabalhando. Nem que a gente fique num parágrafo só durante uma hora inteira, porque eu sei que tem conhecimento muito profundo ali num parágrafo só durante uma hora inteira. E eu sei também que vai chegar uma hora que eu vou ter que abrir espaço para o meu professor, porque não vou conseguir mais chegar, eu vou ter chegado no alcance, onde é o máximo que eu já alcancei até agora, e aí eu vou ter que trazer uma pessoa que é mais gabaritada que eu, né? Aí vai ser a hora que a gente vai ter que conversar com o Marcel, né? Não comigo. Faz sentido para vocês? Tá certinho para vocês aí? Show de bola? Beleza. Eu posso compartilhar a tela aqui, minha irmã? Pode? Então tá bom, vou abrir aqui. Meus irmãos, que o coração de vocês esteja aberto, que Deus ilumine cada um de nós aqui nessa sessão e que eu fale o que Ele quer, não o que eu quero, né? Tem uma coisa bem importante aqui, já vou até abrir o livro aí enquanto eu estou falando, é que o conhecimento da Kabbalah, ele vai falar sobre o egoísmo. E como a gente faz, a bolinha preta seria o egoísmo, né? E como a gente faz para a gente sair do egoísmo e se tornar o altruísmo, né? Como a gente faz para virar o vetor de olhar para o meu próprio umbigo o tempo todo, porque a gente não consegue sair disso. Por mais que a gente queira, a gente sempre está olhando para o nosso umbigo. Por mais que a gente faça coisas boas, o melhor que a gente pode fazer pelo próximo, a gente está olhando para o nosso umbigo se a gente for investigar. E a gente fazer a inversão desse vetor e começar a ser altruísta de verdade, que é o propósito da Kabbalah, é a gente conseguir receber do Criador para a gente doar para o nosso irmão, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. O meu professor ele sempre fala assim, ó, tem a questão do amar ao próximo, né? Tem um estudo fino, aprofundado, que ele fala que são 613 mandamentos, certo? Que a Torá faz a gente seguir. Mas na verdade, existe apenas um mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Os outros 612 são comentários de como a gente pode fazer para a gente amar o próximo sem esperar nada em troca. Então, a ideia aqui é a gente virar esse vetor de olhar para si e começar a olhar para o outro e doar para o outro sem esperar nada em troca. Quando a gente faz essa virada de chavezinha, a gente começa a entender os planos de Deus e ver a perfeição dele em toda a sua obra, tá? Então, vou abrir aqui o livro. Que Deus nos ajude, meu irmão, e vamos começar. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu
dividir a tela aqui para eu conseguir ver vocês também. Eu acho muito legal o jeito que o professor apresenta, o Lightman apresenta, né? O guia da pessoa comum para uma vida mais tranquila. É uma maravilha, é uma maravilha. Porque depois que eu comecei a estudar Kabbalah, meus irmãos, a minha vida não ficou mais tranquila. Pelo contrário, gente do céu, como ficou mais intricada, vou falar, vai, virou inferno, mano, porque o tempo todo você tá olhando para, cara, você tá realmente, né, fazendo pelo outro, você tá fazendo por você. Virou um inferno, mas ficou legal, né? Ficou cada vez melhor. Eu gosto disso. Beleza? Então, esse é o livro do meu professor, do Michael Lightman. É, e a ideia aqui, eu acho que eu vou passar esse vídeo, esse livro para vocês, né? Para vocês irem dando uma lida e tal. Mas eu peço que vocês tentem não ler mais do que a gente já leu, né? Vai até onde a gente já leu. Né? Então, a biografia do Lightman é legal vocês lerem. Eu dei uma resumida aqui, mas fala mais legal do quem é o Lightman. O professor Erwin Laszlo é o professor do Bnei Baruch lá dos Estados Unidos, se eu não me engano. E eles têm uma introdução aqui que fala bastante sobre a Kabbalah, mas eu acho que não é legal a gente falar sobre o pensamento deixa eu ver. É, leio, tarefa de casa, leio a introdução, tá bom? Tarefa de casa de vocês é ler a introdução e sentir no coração de vocês. Mas vamos começar já pelo primeiro capítulo aqui, para a gente já dar um andamento. O primeiro capítulo é Kabbalah agora e já. A ideia não é só eu ficar falando, tá? Então a gente vai ler um parágrafo cada um, né? Então, se todo mundo puder abrir o microfone, tá show de bola, né? Acho que a gente pode fazer em ordem alfabética, Jana. O que você acha? Agora é hora de você falar, não tô te vendo. Pode ser? Beleza. Então daí depois de mim, depois da minha leitura, é a Gabriela, aí o Gilberto, aí a Ide, aí a Ellen. Se tiver alguém que não pode ler, levanta a mão que daí eu tiro da fila, tá bom? Beleza, então vamos lá. Beleza, beleza. Legal, show de bola. Deixa a mãozinha levantada aí que eu vou ler. Beleza. Kabbalah agora e já. O plano mestre. Não é segredo nenhum que a Kabbalah não começou com essa atual propaganda modista de Hollywood. Ela, na verdade, esteve por aí há milhares de anos. Quando ela apareceu pela primeira vez, as pessoas eram muito mais próximas à natureza do que são hoje. Elas sentiam uma intimidade com a natureza e nutriam um relacionamento com ela. Gabriela Azevedo, por favor, continua. Deixa uma levantada, gente. Ah, tá, tô vendo aqui. Ah, desculpa, vamos lá. A Indy, Oi, então você terminou no relacionamento com ela, né? isso, agora naqueles dias. Tá, naqueles dias, elas tinham poucas razões para ser. Peraí, que tô com a vista um pouco zoada. Deixa eu só dar um zoom aqui. Tranquilo. Para separarem-se da natureza. Elas não eram tão autocentradas e alienadas do seu ambiente natural como somos hoje. De fato, naquele tempo, a humanidade era uma parte inseparável da natureza e nutria a sua intimidade com ela. Perfeito. Eu vi que quem levantar a mão, pelo visto, vai poder ler, né? Então tem aqui a Jana, o Gilberto, a Gabriela e a Virgínia. Tem mais alguém que pode ler? Levanta a mão e coloca aí. Beleza. O Gilberto já tirou. Vamos lá. É, Jana, lê um pouquinho, vai. Além. Vocês preferem que eu leia? Acho que vai ser mais fácil, né? Aqui é um grupo muito grande, né? Eu vou ler, eu vou ler. Por mais que eu tenha gostado. Boa, obrigado, Gabriel.
Quer que eu continue, Jana? Vamos alternando nós dois, então? A Rose pode ler também? Então, beleza, vai lá, Rose. Naqueles dias antigos, as pessoas não podiam esconder-se dos elementos da natureza como fazem hoje. Elas não podiam evitar suas dificuldades como fazemos em nosso mundo, feito pelo homem. E o mais importante, o temor da natureza e, ao mesmo tempo, a proximidade a ela impulsionou muitos a procurarem e a descobrirem o plano da natureza para eles e simultaneamente para todos nós. Perfeito. Mais alguém pode ler? Senão eu vou. Fale agora o cálice para sempre. Beleza, vou lá. Aqueles pioneiros na investigação da natureza queriam saber se a natureza realmente tinha um objetivo. E se tinha, qual deveria ser o papel da humanidade neste plano mestre? Aqueles indivíduos que receberam o mais elevado nível do conhecimento e do plano mestre são conhecidos como cabalistas. Eu vi que a Janaína levantou a mão. Se quiser, manda ver, Jana. Um indivíduo? Eu acho que é. Você pode, a Jana, que não é a Jana Silva. Lê aí, Jana Silva. Vamos ficar Jana Silva, Ariel e Rô. Não, a gente está em. É, não, na verdade eu mudei de ideia depois. É o indivíduo singular. Isso. Eles estão falando das forças do Criador e das manifestações do Criador dentro do nosso coração, né? Mais para frente a gente vai ter uma palavra diferente que é o desejo e o desejo de receber, né? Mas é isso aí. Rô, lê o termo cabalista. O termo cabalista vem da palavra hebraica cabala, recepção. A língua original da Kabbalah é o hebraico, uma linguagem desenvolvida especialmente por e para cabalistas para ajudá-los a se comunicarem uns com os outros sobre assuntos espirituais. Muitos livros de Kabbalah foram escritos em outras línguas também, mas os termos básicos são sempre em hebraico. Para um cabalista, o termo criador não significa uma entidade distinta, sobrenatural, mas o próximo nível que um ser humano deve alcançar quando busca conhecimento superior. A palavra hebraica para criador é boré e contém duas palavras: bo, venha, iré, veja.
Então a gente às vezes chama o Criador de venha ver, venha ver. Por isso que várias vezes Jesus fala assim, vem ver. Ou então, quando, acho que em João, bem no começo, né, depois que Jesus é batizado, dois meninos saem, dois caras saem para, não vou lembrar o nome das pessoas, para conversar com Natanael, e eles falam assim, mas quem chamou vocês? Aí ele fala, vem ver, Boré, né? A chamada está quase no fim, vamos abrir mais uma? Então aguenta aí. Assim, a palavra criador é um convite pessoal.